tristeza. Eu sempre acontecia aqui no meu, esses dois vagabundos. Baixa só um pouquinho, fazendo favor. Mas isso de droga aconteceu. Oi, boa noite, vocês estão me ouvindo? Oi, Malu, ouvindo perfeito. Ah, tá. Acho que eu vou ver aqui a parte que consegue depois habilitar as câmeras. O que que vocês preferem? Ou vocês conseguem habilitar a câmera aí ou não? Ou tá bloqueado? Opa, tá com o microfone fechado. Não? Ah, tá. Tá bom? Aham, você consegue, assim, só para fazer um teste. Eu achei que a câmera estava. A Larissa, deixa eu ver. Então, a Camila, nós que somos apresentadoras, conseguimos. Quem que tá da ETEC 213? ETEC Caraguá? É 200 parece que é da direção. Como chama? O e-mail é da a diretoria. direção, né? Que legal. Uhum. Olá, Arnaldo. Tudo bem? Boa noite. Nós vamos iniciar o evento em breve, tá? Seja bem-vindo. Ô, Malu, a Camila tá Oi. falando que não consegue abrir nem a câmera nem o áudio. Tá, Inclusive, ela estava no lobby, não conseguia entrar. Eu que autorizei ela a entrar. Será que é porque ela não certo. tá com o e-mail da. Ela tá com o e-mail Ela do. tá com arroba CPS, a Camila Xavier. Não, é. Sim, muito Ah, interessante. tá. Camila, você tá com arroba CPS, né, já? Tá, deixa eu ver. Malu, ela falou que sim, ó. Ó, eu tô permitindo a câmera e permitindo o microfone para você. Depois você vê. Isso. Como nós marcamos às 19h30, tá, pessoal? Então, quem está entrando, aguarda um momentinho, nós estamos fazendo alguns testes, certo? Vamos aguardando aí, eu vou entrar e sair para tentar habilitar de todo mundo novamente depois. Aí fique à vontade quem quer deixar a câmera depois, quem quer fechar, mas eu vou deixar de um modo, vou tentar deixar de um modo que fique habilitado para todos. Lu, vai segurando as pontas, eu já volto. Tranquilo, Você, eu vou olhando o chat, tudo, tô aqui. isso, se alguém tiver, deixa eu ver. Não apareceu. Peraí, cá, vamos ver. Ô, Cá, você entrou pelo arroba CPS, né? Deixa eu ver, da Camila primeiro aqui. Agora eu acho que vai, da Camila. Ela ficou presa no lobby lá.
Oi, pessoal, boa noite. Oi, Adri, boa noite, tudo bem, minha linda? Tudo. Pessoal, daqui a pouquinho já vamos começar, né? Vamos aguardar aqui, daqui a pouco a gente já inicia. A Tem Malu ba- está fazendo os últimos ajustes, porque a Camila não está conseguindo abrir a câmera nem o áudio. Ah, eu acho que eu vi aqui que ela mandou. Então, aí eu acho Vamos que aguardar. é isso que ela está finalizando. Mas Então logo, logo a gente tá. já inicia. É, vamos aguardar, e tem bastante gente ainda para entrar, né? Olha Ah, isso. se Deus quiser. Nós, nós vamos ter um público bem, bem, bem legal. Pelo menos as minhas turmas, né, que eu tenho mais de uma, falaram que vou participar. É. Ah, legal, muito bom. Então vamos aguardar.
Estamos com 37 pessoas agora. Vamos iniciar o evento? 7h33 ou preferem aguardar mais uns minutinhos? O que vocês acham, meninas, as mediadoras? Oi, Malu, Boa noite. tudo bem? Tudo Eu bem acho com que a gente já vocês? pode começar. Eu só estou tentando resolver aqui uma aluna que disse que já mandou o pedido para aceitá-la. Ah, peraí, acho que é ela. Ó, estou Deixa eu ver, a admitindo. Joelma. É, vai admitindo. Ela disse que já faz o pedido, mas não está aceitando. Júlia, deixa eu só mandar aqui para ela um áudio. Ó, estou admitindo algumas pessoas. Pronto. Só mais 2 minutinhos, então a gente já É, começa. acho que o pessoal tá. Deixa eu Agora ver resolveu aqui. entrar todo mundo de uma vez. Matheus, não é ela. Pessoas, 49 pessoas, 50 pessoas ao todo. É, já aumentou. O duro é ficar aceitando, né? Não tem como abrir o lobby, ô, Malu, deixar sem ter que dar permissão, as pessoas ingressam. Todos que tiverem o link de acesso ingressa. Não é, Adri? Eu acho. Eu estou Porque se- fazendo isso nos meus É encontros, que porque senão é muita gente, né? Vai aí a gente entrar e vai o ficar o pessoal evento entra. inteiro autorizando. Mas tudo É, bem, como a gente está Sim, em, peraí, eu vou. em várias pessoas, dá Uhum. para alguém já ir autorizando, né? Boa noite, Leonardo. Está entrando agora. eu vejo que a Laís está. Eu acho que ela deve estar Vocês caindo. conseguem admitir também, se eu sair? Sim, sim. Tá, A Sim. Laís vão está admitindo. Eu tentando vou, eu entrar vou várias ignorar, vou vezes pedir já. para É, ignorar o a lobby. Laís, eu acho que ela está com algum problema. Tá, ó. Admitir. Eu estou admitindo, mas ela não está conseguindo entrar. Eulálio, meu aluno. Deixa eu ver se a Joelma conseguiu, que a Joelma estava tentando. Já tem 58, Malu. A gente podia começar, né, Podíamos Adri? começar já, eu Se não, acho. vai estender muito. Olá, pessoal, boa noite. Tá me ouvindo? Oi, Lu. Tudo bem? Oi, Boa noite a Lu. todos. Boa noite, meninas. Boa noite. Estão me escutando? Sim, Ai, que bom. Perfeito. Podemos começar, tá, gente? Camila.
Consegui. Você conseguiu entrar pelo Pelo celular, estou pelo celular, mas tá ótimo, não vou insistir. Não, Acontece. perfeito. É assim mesmo. Tem gente que tá com saudade da Adriana, ó lá, as alunas dela, ó. Saudade da. Ó, é o pessoal do Começou. segundo. Começou o fã-clube da Adriana. É o pessoal do segundo. Ó, eles são muito gracinhas. Eu tenho saudade dessa última turma, foi uma fofura esse pessoal. Ó, tem Gracinhas. muita gente para admitir. Ó, a Laís está tentando, coitada, ela não está conseguindo. Ela tá toda hora, mal a gente acaba de admitir, ela já entra Tenta de de novo. novo. Eu admiti por aqui agora. Vamos ver se vai conseguir. Vamos ver. Bom, agora eu acho que deu certo. Tudo certo. Tudo bem. Estão me ouvindo? Perfeito. Sim. Então vamos começar. Estamos Vamos. com bastante. Estamos com Camila, mais- abaixa um pouco o seu celular para a gente ver seu rosto lindo. Tá Ai, aparecendo só a dá pra boca ver? dela. Perdão, gente, O eu tô pensando que eu bocão. tô arrasando. Aí. Dá pra ver? Perfeita. Olha, pra mim aparece mais o teto, mas se tá tudo certo pra vocês, é isso aí. Vou manter assim. Obrigada. Então vamos lá, pessoal, para nós começarmos aí. Dia corrido, segunda bem animada, né? Estamos com 61 pessoas, né? 61 pessoas ao todo aqui. Então, vamos fazer as apresentações. Primeiramente, uma boa noite a todos. Quero agradecer a presença de vocês. Eu sou a professora Maria Luísa, aqui da ETEC de Lins, mais conhecida como professora Malu. Eu estou na ETEC de Lins desde o ano de 2012. Estou aqui no SEAD, né, com ensino à distância, já vai fazer 3 anos agora em julho, né, nessa conexão aí. Tão bacana que a gente aqui de várias ETECs, né, vocês de tantos lugares diferentes, e podendo, né, podemos todos nos conectar aí de uma forma tão bacana, levando conhecimento, né, e também trazendo para a gente, né, tantas experiências bacanas com vocês, tá? Então, pessoal, hoje, só peço para desligarem um pouquinho os microfones. Mais uma vez, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, né, essa webinar. Vai ser uma roda de conversa, tá, pessoal? Com a temática do currículo, a contratação, o que o mercado de trabalho realmente espera de você. Hoje a nossa proposta, gente, ele é um pouquinho diferente, né? Não é uma palestra tradicional, tá? É uma roda de conversa mesmo, um espaço para uma troca, uma reflexão, né? E uma construção em conjunto, tá? Então, uma pergunta bem simples, né? Quero que vocês ali aproveitem o chat também. Em uma palavra hoje, o que você acha que mais pesa hoje na contratação? Então, se vocês puderem ali no chat responder, o que vocês acham hoje que mais pesa na contratação, tá? Já para a gente fazer esse, né, esse início. E aí, de antemão, enquanto vocês vão falando, vão, né, colocando, eu vou agradecer. Hoje nós estamos com as professoras presentes aqui neste evento, nossas professoras mediadoras. No primeiro módulo, estamos com a professora Luciana Dias. Daqui a pouco ela vai falar, tá? Eu vou fazer a nossa apresentação. Então, eu sou a professora Malu, sou a professora e coordenadora, sou coordenadora do curso técnico em secretariado na modalidade, né? Ali, a EAD do SEAD. Também sou do presencial aqui da ETEC de Lins e coordenadora também do presencial, tá? E nós estamos com a professora hoje, Luciana Dias, tem formação em secretariado executivo, tá, pessoal? É uma formação, assim, uma área que eu tenho extrema paixão. Então, eu estou ali com a professora Luciana Dias, que tem 2 turmas de primeiro módulo, certo? Estamos com a professora Luciana Freitas, também, do primeiro módulo, que vai falar hoje um pouquinho, e a professora Adriana Milo. No segundo módulo, eu estou com a professora Lu Freitas também, tem uma turma de segundo, e a Camila Xavier.
A querida professora Cíntia, que tem 2 turmas de terceiro módulo, hoje ela está dando aula na FATEC e não pôde estar com a gente, tá? Mas não faltará oportunidades para a professora Cíntia estar conosco, certo? Então, hoje a gente vai trazer algumas temáticas, né? Vamos trazer alguns temas que realmente ali o mercado, realmente a gente vai trazer o que nós consideramos, né? O que realmente o mercado espera, né? Hoje o mercado ele não só olha, né? Não olha somente um currículo, ele observa muitas coisas, né? Dentre elas, comportamento, postura, atitude, comunicação, tá? E por isso que eu coloquei né, essa perguntinha aí, né? Para vocês fazerem uma breve reflexão, tá? E aí as professoras agora vão começar a falar, vocês prestem atenção, depois eu tenho um momento de perguntas, tá? E a gente vai ser um momento bem reflexivo de roda de conversa mesmo. A gente está com um convidado especial aí, da ETEC de Caraguá, e também pode fazer perguntas. Seja muito bem-vindo. Se quiser dar uma palavrinha, fique à vontade. Vamos começar, então? Boa noite, meninas. Muito obrigada pela presença de todos os alunos, tá? E de vocês, né, as parceiras aqui, sem os alunos, sem vocês, não seria possível esse momento de hoje, né? Uma segunda-feira, esse horário, da gente fazer um evento online, né, meninas? Então, isso prova que a nossa parceria, né? Se a gente, mesmo online, a gente tem que ter uma parceria muito grande para fazer essas ações, né? Muito obrigada, viu? Pelo comprometimento de vocês todas. Então, bora lá, muito bem. Isso aí. Então, eu vou começar, viu, pessoal? Boa noite a todos, os que entraram agora, né? Para quem não me conhece, eu sou a professora Adriana, sou da ETEC de Ribeirão Preto, tá? Como a Malu fala, né, mais conhecida como Malu, eu sou conhecida como Salote. Na minha ETEC tem muitas Adrianas, então é a Salote. Acho que tem alguém com um áudio ligado aí. Pedro, é o Pedro. Deixa eu desabilitar aqui. Acho que desabilitou. Altemir. Deixa eu desabilitar o Altemir aqui. Bom, pessoal, então é o seguinte. Ficou mudo. Eu fui desabilitar aqui. Peraí, alguém está desabilitando o meu. Aí. Bom, pessoal, então é o seguinte. A gente vai falar um pouquinho sobre. Vocês viram o tema, né, do nosso evento e fala muito sobre o mercado de trabalho, o processo seletivo. E eu vou falar um pouquinho sobre a comunicação verbal e comunicação escrita. E eu vou, assim, rapidamente falar e sempre falando da comunicação para o mercado, a inserção no mercado de trabalho, então, currículo, um pouquinho sobre a entrevista e focando a profissão de secretariado. Então, eu costumo dizer assim que é a profissão que respira comunicação, tá? Eu vou começar com um dado assim que assusta, mas 75% dos candidatos eles são eliminados antes da primeira entrevista, tá? E quando nós falamos sobre a área de secretariado, esse número pesa mais. E por que isso? Porque o secretariado é, por essência, comunicação, né? Então, o gestor, ele não contrata uma secretária que sabe fazer ata, mas ele contrata uma profissional que vai redigir um e-mail, onde o cliente vai ler, o fornecedor vai ler, né? Que vai atender uma ligação que pode muitas vezes fechar um negócio, que vai ser a voz ativa e o texto da diretoria, tá? Então, no processo seletivo de vocês, por exemplo, profissão de secretariado, eles não avaliam só se vocês sabem organizar uma agenda, organizar um arquivo, mas eles avaliam também se vocês sabem se comunicar. Então, são 2 filtros aí que escrevem e o que falam, tá? Então, se aprovar na escrita,
Se você reprovar, por exemplo, na escrita, você não chega nem na fala, que é a entrevista. Então, quando nós falamos, por exemplo, do currículo, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre a comunicação escrita. O currículo, ele faz parte do processo seletivo, ele já é um processo seletivo, tá? Ele já faz parte do recrutamento. Então, para você ser chamado para uma entrevista, eles recrutaram o seu currículo, eles selecionaram o seu currículo, tá? Então, o seu currículo é um cartão postal mudo. Então, a gente precisa tomar muita atenção com relação à questão da escrita, tá? Então, olhem só. Quando a gente pensa em currículo, hoje em dia nós temos duas formas aí de encaminhar um currículo. A primeira, que é a tradicional, um currículo impresso, e hoje em dia, que é muito comum, um currículo digital, através do e-mail, né, ou através de um site onde você insere ou anexa um currículo, tá? Então, por exemplo, vamos pensar no e-mail. Eu enviar um currículo por e-mail. Então, um candidato de secretariado, por exemplo, que manda um e-mail sem corpo de texto, tá? Então, ele manda um anexo e escreve assim: olha, segue currículo. Isso é inaceitável. Então, o secretariado, ele é assessoria. O e-mail, ele é o seu primeiro relatório. Então, o correto seria, prezado senhor, senhora, né, conforme vaga divulgada para secretário técnico, encaminho meu currículo para análise, coloco-me à disposição para esclarecimentos, atenciosamente, enfim. 3 linhas que já provam que você sabe redigir. Então, olha só, já começa no e-mail, tá? Como nós estamos falando em comunicação, uma boa comunicação verbal, então a gente pensa também no português, tá? Então, para um analista, por exemplo, o erro de português é um desleixo. Vamos pensar assim. Para um secretariado, é uma demissão sumária, um erro de português. Ok? Então, a função de vocês é revisar, é padronizar, é ser o guardião da norma culta da empresa. Assim é o currículo, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a forma como nós escrevemos. E muitas vezes são erros por falta de revisão, tá? Então, a revisão, um português correto, tá? Muitas vezes a gente pensar num currículo sem evidência de redação, tá? Então, vocês, assim, por exemplo, mostra sempre no currículo de vocês resultados, isso é importante, tá? Então, vamos pensar aí numa regra de ouro, que para o seu currículo, por exemplo, para ser impecável visualmente, outra coisa que nós temos que pensar, o alinhamento adequado, tá? A fonte, o espaçamento, porque se o seu próprio documento ele é desorganizado, então como que vão confiar a agenda do diretor a você, por exemplo, tá? Então, cuidado com isso, cuidado com o aspecto do currículo de vocês, tá? Currículo ideal, uma página, não é um livro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque ele não é uma história da sua vida, mas ele é na verdade, você vai falar um pouquinho de forma breve, tá? A sua vida profissional. E aí, o currículo, quando a gente monta um currículo, por exemplo, e eu vou enviar este currículo a diversas empresas, várias empresas, esses currículos, eles devem ter um conteúdo pertinente a cada uma dessas empresas. Então, é a sua vida profissional, de forma resumida, mas que seja direcionado para aquela vaga, para aquela empresa. Então, são currículos personalizados. Tomem muita atenção em relação a isso. Muitas vezes, os gestores, eles acabam avaliando aí currículos, por exemplo, tá? Que você vê que ele distribuiu aí para diversas empresas um currículo genérico. Então, a gente tem que direcionar a vaga, a empresa, tá? Não esquecer de colocar as suas habilidades, então isso é muito importante. O seu objetivo. Então, qual o seu objetivo? Atuar na área administrativa desta empresa. Pronto, só isso, atuar na área. Então, direciona a vaga, direciona aquela empresa. Quais são as suas habilidades? Então, direciona as suas habilidades, o que você fez, qual a sua experiência àquela vaga, tá?
Então, tem que tomar muito cuidado com relação a isso. A gente tem que também entender, na questão, por exemplo, do conteúdo à vaga pretendida, quando eu falo de adequar a esse conteúdo, tá? As palavras-chave contidas na descrição da vaga tem que sempre constar no documento. Então, isso é importante, tá? Então, tomem muita atenção com isso. Agora, o que eu não posso fazer em um currículo? Ah, é só uma atenção, gente. Informações verídicas, isso é importante, tá? Formação acadêmica de vocês, tomem atenção com relação a isso. Então, que seja verídico, até mesmo a experiência profissional de vocês que seja verídico. Agora, o que eu não devo fazer em um currículo, por exemplo, inserir informações pessoais desnecessárias. Então, por exemplo, número de documento, RG, CPF, nada disso precisa, pretensão salarial, fotografia, foto, currículo com foto, isso não precisa, não deve constar, tá? Salvo se for a solicitação expressa da empresa. Então, por exemplo, a empresa pede, né, solicita que você envie um currículo com foto, aí ok. Que você envie um currículo com pretensão salarial, ok, tá? Caso contrário, não tem necessidade. É nome, o bairro, telefone para contato, e-mail, isso é importante, LinkedIn é importante que vocês tenham, tá? É isso aí. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com relação à inserção de informações pessoais que são desnecessárias, tá? Não utilizar, obviamente, uma linguagem informal, tá? Cuidado com recursos gráficos excessivos, isso é importante. Então, por exemplo, o uso de gírias, se você fizer um currículo digital, emotions, cores variadas, fontes não convencionais, tudo isso acaba comprometendo aí a sobriedade do documento de vocês, tá? Muitas vezes vocês apresentarem também longos parágrafos, isso não é necessário, o currículo não é uma redação. Então, o uso de tópicos é extremamente importante, é a forma mais recomendada que tem para poder garantir aí um visual adequado e fácil de ler, tá? Então, currículo, gente, uma folha só. Não há necessidade de você fazer 3, 4 folhas, uma folha só e não frente e verso, no máximo 2, hein? Frente e verso nem pensar, por favor. Não tem necessidade lá em cima, olha, tem gente que escreve currículum vitae. Não há necessidade disso, nem escrever currículo, já começa com os dados pessoais. Então, dados pessoais, se vocês quiserem, por exemplo, uma ordem adequada aí, dados pessoais, o objetivo, logo em seguida uma síntese de qualificações, que são aí as suas habilidades, suas qualificações, depois uma formação acadêmica, e sempre do mais atual ao menos atual. Depois vocês podem colocar, por exemplo, cursos extracurriculares, do mais atual, menos atual. Cursos extracurricular. Vamos supor que eu fiz informática em 2005. Não tem necessidade, tá? Já está desatualizado. Então, põe dos últimos 5 anos, ok? Logo após, vocês podem já colocar a experiência profissional de vocês, tá? E acabou, mais nada, ok? Então, um currículo menos é mais, ok? Ó, teu currículo tá ótimo, passou por esse processo seletivo. Então, vamos agora lá na comunicação verbal. Vamos para a entrevista. Então, eu fui chamado para a entrevista. Malu, tá me ouvindo? Sim, Dri. Eu tô vendo Perfeito. que eu tô vendo aqui que tem uma aluna minha, Joelma, que ela tá mandando a todo momento. Eu tô entrando, me aceita, mas ela manda aqui um atrás do outro. Eu tô entrando, Joelma. Mas, Adri, Eu acho que ela aqui não tá, não tá não aparecendo tá, né? para habilitar ninguém. Eu tô aqui no É, chat. eu, ah, é que eu eu não tô vendo. tenho como mandar o endereço para ela, Se ela clicar no endereço, ela ingressa. Eu vou te mandar. Você tem como mandar para ela? Deixa eu mandar aqui. Eu tenho aqui o endereço. Deixa eu Aqui. mandar aqui. Então, só um minutinho, gente. Pera lá. Os nossos Eu professores mandei aqui. lá no grupo, ela tá entrando pelo grupo. Ela tá entrando pelo grupo, eu mandei o endereço lá no grupo. Deixa eu colocar aqui.
Deixa eu compartilhar novamente. Eu mandei para você também, Dri. Eu vi aqui, eu compartilhei já novamente. Ele tem a senha, tem tudo. Se alguém se pedir alguma coisa, tá tudo por aí. Ultimamente eu tenho feito É, meu binário assim. É o único jeito que tá dando certo. então, meu Deus do céu. Então vamos lá. Desculpa, pessoal. Bom, então fui selecionado, fui chamado para uma entrevista, tá? Então nós começamos aí a comunicação verbal, tá? A entrevista de emprego, gente, ele constitui uma situação de comunicação extremamente formal, tá? E principalmente para nossa área. Então, dessa forma, ele exige de fato uma adequação vocabular e comportamental de vocês, tá? Então, o que que a gente tem que fazer? O que você deve fazer durante uma entrevista? Primeira coisa, utilizar, então, um vocabulário formal, um vocabulário adequado ao ambiente corporativo, tá? Então, a clareza, para nós, profissionais de secretariado, a clareza, a correção gramatical na fala, né? Isso transmite profissionalismo e um preparo intelectual, ok? Manter um tom de voz moderado, uma dicção clara, tá? Então, a fala excessivamente rápida, muitas vezes denota ansiedade. A fala excessivamente lenta, né, falar languidamente, então isso denota muitas vezes a insegurança. Então, o equilíbrio aí, ele é fundamental, né? O tom de voz adequado, então tá você, somente você e o seu recrutador. Então, não há necessidade, por exemplo, nós aqui, enquanto professores, principalmente que nós trabalhamos aí no presencial, nós trabalhamos com uma sala de 40 alunos, né? Enfim, no máximo aí 40 alunos, mas é um número expressivo. Então, nós, professores, por exemplo, durante um processo seletivo, devemos nos policiar com a fala, o tom de voz, porque a todo momento a gente fala gritando. E aqui, a todo momento, eu faço esse exercício com vocês, principalmente meus alunos aí do primeiro, quando eu entro online. Então, eu sei que eu estou aqui ao lado tenho áudio, eu não posso gritar, porque isso acaba criando ruídos, tá? E ao mesmo tempo eu tenho que eu estou falando ali com vocês, eu estou me policiando. Às vezes, quando eu vejo, eu estou gritando. Eu falo alto, mas é porque é o hábito. Então, nós devemos sempre nos policiarmos com relação a isso, tá? Então, manter sempre um tom de voz moderado, tá? Outra coisa, gente, que é muito importante é a sua expressão, tá? Corporal, principalmente facial. Então, não desvie o olhar, converse naturalmente com a pessoa. Muitas vezes as pessoas elas têm a insegurança, ela desvia o olhar, então isso não é legal, isso não pode, tá? Conversar olhando diretamente nos olhos, mas não precisa encarar também, hein, por favor. Então, que seja natural, ok? Demonstrar, por exemplo, um conhecimento prévio sobre a organização, sobre a empresa, isso é muito legal. Vocês citarem dados sobre a empresa, olha que rico. Vocês citarem durante a entrevista, citar dados sobre a empresa, seus valores, né, os seus produtos, ou seja, demonstrar o interesse genuíno e uma proatividade para a empresa, né, para o gestor. Isso é muito legal. Como é que eu faço isso? Antes da entrevista, vai lá no site, dá um Google, o nome da empresa, pesquisa tudo sobre a empresa. Isso é muito. Veja a missão, visão e valores, tá? Tente se identificar com os valores da empresa, isso é extremamente importante, tá? Formular perguntas ao final também, sempre já é de praxe quando você é questionado se possui alguma dúvida, né? Se você quer fazer alguma pergunta. Então, jamais, gente, jamais você deve responder negativamente, tá? Então, procure indagar sobre essas expectativas, pergunte algo sobre a empresa, ou pergunte algo sobre as expectativas, por exemplo, para os primeiros 90 dias de de experiência na empresa, isso evidencia, por exemplo, uma visão estratégica sua. Isso é muito legal, tá? O que que a gente, então, não pode falar durante uma entrevista? Por exemplo, utilizar gírias, os vícios de linguagem, um tratamento excessivamente informal. Então, isso tudo é inadequado e acaba comprometendo a imagem profissional, tá? Por exemplo, outra coisa, gente, isso é muito importante.
emitir opiniões negativas sobre empregadores ou experiências anteriores, tá? Então, não utilizam de críticas a antigas gestões ou colegas, tá? De outras empresas. Isso sugere falta, tá? De ética e de inteligência emocional. Então, o profissional, ele deve manter sempre a discrição, principalmente o profissional de secretariado, tá? Interromper o entrevistador, então, o respeito aos turnos de fala é importante. Então, não interrompa, isso é um princípio básico da comunicação, tá? Então, aguarda a conclusão da pergunta, depois inicia a resposta. Cuidado para não abordar temas que estão fora aí do contexto da entrevista, isso é muito importante, tá? Então, pessoal, eu estou tentando ser breve aqui com vocês, porque, inclusive, a Camila, ela vai dar continuidade na comunicação verbal e escrita dentro da empresa, ou seja, uma vez que vocês já foram inseridos no mercado, inseridos na empresa. Então, eu estou tentando ser breve, ela vai dando continuidade. E uma coisa que é importante aqui para eu deixar aqui para vocês, que é a congruência entre essas duas modalidades, tá? Então, é muito importante a gente ressaltar que a comunicação verbal e a comunicação escrita, elas não estão isoladas, né? Elas não são elementos isolados. Então, elas são complementares, ok? Então, às vezes é comum eu pegar, por exemplo, um currículo que tem uma comunicação escrita impecável, mas na entrevista não deixou a desejar. Então, obviamente, isso pode, principalmente para nós, enquanto secretários, isso pode acabar criando aí, causando uma eliminação, tá? Então, são os dois, tá? Eles ali são complementares, tá? Então, o que está ali registrado no currículo e o que é verbalizado na entrevista é que vai configurar aí o processo de vocês, tá? Então, se o documento escrito ele informa que o candidato ele possui, por exemplo, uma excelente comunicação, um exemplo, né? Então, espera-se, por exemplo, que na entrevista essa competência aí seja explorada. E aí, de repente, na prática, ele vê que não é nada disso, né? Tem uma argumentação aí ruim, um vocabulário ruim, uma postura inadequada. Então, eles devem estar ali sempre um ao lado do outro, né? Bom, eu não sei ali, como eu estou ali falando, estou aqui falando com vocês, eu não estou vendo o chat de vocês, mas eu acho que depois a gente vai responder, né, no decorrer aí da apresentação, e se tiver alguma dúvida, vocês podem perguntar, e o que for possível eu vou respondendo, mas eu tentei ser breve, em falar ali o principal, tá, elemento, para trabalhar uma comunicação verbal e uma comunicação escrita adequada, tanto para a entrevista, então, quanto para uma confecção de currículo, tá? Eu acho que já deu meu tempo, né, Malu? Não sei se já até Sim. passou. Já deu, mas assim, Odri, também assim, tem aquele candidato que ele coloca, né? Tem uma excelente comunicação escrita e verbal no currículo. Aí, se você naquele momento pede para ele fazer um teste de um e-mail, não dá nenhuma ferramenta, por exemplo, ele já vai cometer vários assim, erros de concordância, ou até mesmo concordância é até algo assim, que é bem complicado, até alguns erros, né? Mas assim, ortográficos hoje, né? Dependendo do erro ortográfico, tem alguns erros gritantes, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, igual você vê, que é muitos erros de revisões de texto. Hoje é inadmissível. Hoje Não. tem tantas ferramentas para a gente revisar textos, você não revisa o texto quem não quer, né, Dri? Exatamente, principalmente para nós, enquanto profissionais de secretariado, gente. Isso não pode passar despercebido, né? Tem que fazer uma revisão, sim, né? É importante. Muito bem, menina, agora que eu olhei ali, 99 pessoas, tirando Ai, nós, que bom. bastante. Muito bem. Muitas pessoas, então a Camila agora vai dar continuidade no tema, a professora Então tá, Camila. gente, muito obrigada. Vamos lá, Nós que Cá. agradecemos a sua contribuição. Olá, tudo bem? Boa noite a todos. Vocês estão me enxergando bem? Tá tudo certo? Me ouvindo ok? Tudo Sim, certo? Ai, muitíssimo que bom. bem.
Então vamos lá, vamos dar continuidade, né? A gente tentou pensar na estrutura do evento, né? Vocês passando por várias etapas. Então, por exemplo, a professora Adriana falou da entrevista, né? Então, aquele momento, antes mesmo da entrevista, o currículo, né? Como que você vai adaptar o seu currículo com as suas experiências, tá? E aí você enviou o currículo, foi chamado à entrevista, também pensando na oralidade da entrevista, na sua postura, que mais para frente a professora Luciana vai falar um pouco sobre isso, né? Que é muito importante, o código visual da profissão, né? De acordo com as regras normativas da empresa. E vamos pensar no cenário, eu acredito que seja assim, torço para isso, que vocês passaram na entrevista, né? Estão ali no ambiente administrativo, jurídico, enfim. Independente do departamento, afinal, a nossa profissão, né, a profissão de secretariado, ela é muito abrangente, né? A gente fala isso desde o primeiro módulo. Então, vamos supor que você passou, né, na entrevista para um departamento X de recursos humanos, contabilidade, enfim. Você já tem esse contato, isso que é legal, né? Você já tem esse contato com a questão do departamento no próprio curso, né? E muitas vezes se aprofunda. Então, no primeiro momento, claro, como a gente já pesquisou sobre a empresa, a gente já se posicionou, a gente já teve ali entrevista, você precisa observar, né? Muitas das vezes você passa por uma capacitação, nos primeiros dias, nas primeiras semanas, você observa mesmo. Acho que é muito importante, né? A gente, muitas vezes, tá? Eu falo até por mim, a gente é um pouco afoito, né? Ansiedade mesmo. Acho que a primeira vez, né, numa empresa nova e tudo mais, gera mesmo várias expectativas. Só que a observação nos primeiros momentos é muito bom, tanto o clima da empresa e a equipe, né? Então, eu vou falar um pouquinho dessa comunicação assertiva, né? Claro, a gente só faz um apanhado, como que ela poderia ser e dar dicas para vocês. Mas também, antes dessa comunicação acontecer, nesse contexto, nós estamos ali em contato, né? O relacionamento interpessoal, né? Então, nos conteúdos, principalmente do segundo modo, a gente fala muito do público interno, público externo. Então, eu vou praticar no meu dia a dia, eu estarei lá exercendo essa comunicação com o meu entorno, tá? Então, o público interno, os colaboradores, os funcionários, né? Os gestores, né? Muitas das vezes o secretário ou a secretária participa ali, né? E faz a gestão com 1, 2, 3 diretores, né? Depende aí, como eu falei, do departamento e da configuração da empresa. Então, para você se manter, né? A gente fala, olha, a gente entrou, ok, foi todo um procedimento, mas para você se manter, você tem que manter realmente o padrão, afinal do que você colocou ali no seu currículo, do que você falou da sua experiência e tudo mais, né? Então, também é um desafio. Então, a gente fala da relação com a equipe, afinal, o profissional do secretariado, ele vai estar inserido em um departamento. Esse departamento é uma equipe, concordam? Não é verdade? Então, desde ali da entrada, conforme, né, vai passando ali da empresa, as pessoas, a gente precisa ter uma comunicação interpessoal muito importante, né? Então, a relação com a equipe, as lideranças, né? Então, esse papel também de liderança do secretariado, ele precisa, né, apesar de não ser uma autoridade formal, né, ele está trabalhando ali com o gestor, com a gestora, ele precisa também conhecer a empresa e ter essa empatia, né, nesse relacionamento, tá? O relacionamento interpessoal não é só né, o interpessoal do público interno, tá? Né? Que eu falei, os colaboradores, funcionários, os próprios gestores, a equipe. Também é externo, né? Então, a gente tem um relacionamento externo. Qual seria esse relacionamento externo? Dependendo do ramo da minha empresa, de atuação, são os fornecedores, os clientes e por aí vai. Então, pensem, né? A Adri falou tanto na comunicação também, né? Não verbal, e a Lu vai falar mais sobre isso, nessa comunicação em vários fatores, por exemplo, ao telefone. Não é verdade? E aí a gente tem um ruído na comunicação porque a gente não está vendo a pessoa. Então você tem que realmente colocar, né, adaptar a sua forma de se comunicar para ser o mais claro possível, né? A questão também das soft skills, que eu já vi aqui no bate-papo, né? Das hard skills, mas e as soft skills? Né? Então tem aquele velho jargão que a gente né,
Isso está mudando também, né? A gente vê também esses movimentos todos, né? Nos atualizamos, mas a gente percebe que, claro, as hard skills, elas estão ali, são super importantes, são as competências, né? Mas também tem as competências pessoais. Então, imagine só, né? Então, você vai se manter só pela hard skill? Não, isso não existe mais. Você tem que ter um senso de colaboração, você tem que ter uma comunicação boa, né? Uma comunicação assertiva, você precisa ter um senso de empatia com a sua equipe, né? E vamos então colocar, tá? Então tem todo esse relacionamento interpessoal, essas pessoas que eu vou trabalhar no dia a dia, até mesmo de outros departamentos, né? O profissional do secretariado tem contato não só do próprio departamento, mas a gente acaba, né, sendo por telefone ou mesmo, né, tratando ali na documentação, e-mail com vários outros departamentos, né? Então isso é muito legal. Nós temos que pensar que sempre precisamos exercer a comunicação, né? Diminuir um pouquinho os ruídos, né? Lembra que eu falei da questão do telefone, que a gente não está visualizando, isso também é um ruído. Mas isso também das soft skills também tem a ver com lidar com essas pessoas. Então, eu vou me comunicar, eu vou lidar com essas pessoas que têm os ruídos de comunicação, né? Nós temos, e temos que perceber tudo isso, nós lidamos com pressão, com pessoas difíceis, né? E por aí vai, tá? Então, essa comunicação do secretariado, eu diria mais, que passa pela privacidade, pelo sigilo, tá? Então, é muito importante. Então, eu queria só fazer um panorama muito rápido, se eu estiver falando rápido, por favor, me sinalizem, tá? Porque é importante que a gente, né, mas que essa comunicação seja efetiva. Então, como que a gente pode praticar tudo isso, observando, né, tendo esse universo de pessoas, de vários cargos, equipes, mas tendo uma comunicação assertiva? Vamos pensar o que é ser assertivo, tá? Então, vamos pensar que o secretário, eu lembro que eu ouvia muito um termo, falava assim, Camila, né, a secretária, ela é o link da empresa. E por muito tempo eu falava, o que é o link da empresa? Como assim, né? Aí tem outros dizeres, né? O filtro da empresa, a ponte. E eu achei muito legal fazer essa relação com a comunicação. Olha que legal, se eu sou o filtro da empresa, eu recebo comunicação, às vezes junto com ruídos, e eu vou passar para os meus gestores com certo filtro. Não é verdade? Vou passar ali o que realmente importa, vou tirar um pouquinho as arestas. Então, aí depois vai fazendo sentido, porque no dia a dia você vai exercendo de fato. Né? Então, a gente precisa entender que esses termos e conceitos não é só ali na teoria, não, gente. A gente tem que viver, né? A gente tem que viver, de fato, a comunicação, tá? Então, o que seria? Ser assertivo é se comunicar, né? Expressar essa comunicação, tá? Opiniões, sentimentos, né? Porque eu falei das soft skills um pouquinho, mas respeitando o direito do outro, com seriedade, né? Não ultrapassando o que você pode fazer, o que não pode fazer. Sabe aquele não com elegância? Difícil, né, gente? Eu tive muita dificuldade no começo de falar um não com elegância. Isso me remete muito, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é legal no finalzinho a gente colocar, sobre a comunicação não violenta. É um pouco parecido ali, tá, gente? Quem já estudou, quem já ouviu falar da comunicação não violenta. Então, tá. O não com elegância, né, é o como falar. Né? Então, a comunicação não violenta a gente pode levar para a nossa vida pessoal, para a nossa vida profissional. Tá. Então, como que eu utilizo essa comunicação não violenta, né, no contexto do secretariado? Sendo assertivo, né? Falando esse não com elegância. Coloquei aqui um exemplo que eu vou ler para vocês que eu acho bem legal, que tem a ver com a nossa, né, com a nossa vivência. Esse não com elegância, vamos colocar aqui na prática o que seria. Em vez de falar não posso, aquela coisa bem seca, objetiva, né? Use no momento, minha prioridade é o projeto tal, ou a minha prioridade é o compromisso tal. Podemos reavaliar esse prazo amanhã? Então, vamos conversar de novo? Não coloquei isso de escanteio, mas vamos conversar sobre a possibilidade, né, de atender isso novamente, tá vendo? Então, o secretariado também tem muito isso, né, da voz, tem que ser uma voz ativa, séria, mas com foco na solução, né? Então, vamos para mais um exemplo. Olha que legal, ó. Para a gente tentar substituir algumas palavrinhas, tá? Tanto no atendimento telefônico quanto no atendimento presencial é muito importante. Por exemplo, temos um problema, né? Gente, quando a gente fala de problema, a gente já fica assim, né? Já para tudo, já o problema tá ali, ó, piscando nossa cara. Ao invés de falar isso é um treino, tá, gente? Como eu falei, é prática, não é só teoria. Ao invés de falar temos um problema, falar assim, identifiquei um desafio. E já vim com as propostas, né, e as possíveis soluções.
né? Não só jogar ali, acabou, mas assim, tentar pensar, talvez não seja a mais apropriada, mas olha, já trouxe ali alguma visão, né? Não tá ali sem nada, né? Eu tenho ali alguma visibilidade, alguma coisa para fazer, tá? Então, são sugestões, tá, gente? Então, é muito interessante, tá? Então, para a gente colocar isso em prática, a gente, como eu falei da comunicação não violenta, é realmente o como faz a diferença. Eu tenho ali uma prioridade, por isso que é tão importante na nossa lista, no nosso dia a dia, a gente colocar as prioridades, não deixar as tarefas ou as solicitações de lado, mas você utilizar também a sua empatia, entender a necessidade do outro de uma maneira não agressiva, tá? Então, para encerrar, eu não sei quanto que eu falei, tá, gente? Tem muita coisa para falar, mas para encerrar um pouquinho minha fala, sendo um pouquinho mais objetivo, mas se vocês tiverem dúvida, claro, a gente vai abrir espaço, é que esse assunto é muito interessante, né? A gente podia fazer, enfim, outros momentos. Mas comunicação não violenta também acho que é algo que eu posso, né, passar para vocês, né? Como recomendação mesmo, olha que legal, né? Preste atenção nas suas prioridades, perceba como você pode falar, como você pode devolver, você pode ser mais assertivo, né, com o seu gestor, com as equipes internas e externas, tá? Verificando as suas prioridades, o que você precisa fazer, o que você dá conta de fazer, sabe? Sendo sincero, não ríspido, tratando com seriedade, respeito, né? Mas também entendendo o que você pode ou não pode, porque não adianta a gente abraçar o mundo, né? E muitas vezes as tarefas, a gente já fez isso, eu já fiz, mas não ter ali a possibilidade de entregar o nosso, né, o nosso melhor, o que a gente consegue no momento. Então, comunicação não violenta, né, de Rosenberg é muito interessante para vocês entenderem um pouquinho sobre esse contexto de assertividade, né? E tem vários outros, né, gente? Tem o poder do hábito também, que fala um pouquinho, né, das rotinas administrativas e como você pode lidar com a questão interpessoal, né? Não é um desafio, mas como eu falei, a observação, você observando o contexto, vai te ajudar a lidar com os outros, claro, mas sempre, né, gente, com respeito, considerando com empatia, olho no olho, considerando também a demanda e olhando também para as suas demandas e sendo sincero com todo mundo para tentar aí passar da maneira melhor possível essa comunicação, tanto escrita por e-mail, oral, né? E por aí vai. E mais uma coisa, só para encerrar, que eu acho que é muito interessante, eu falei que o secretário é um link, né? Gente, evitem, né? Eu acho que a postura profissional também envolve a comunicação, evitem participar de rodinhas de fofoca, né? As questões mais polêmicas, porque isso faz parte também da questão da comunicação, do sigilo e tudo que o profissional do secretariado representa, tá? No contexto, tá bom? Então, eu vou encerrando minha fala por aqui, deixando algumas dicas, mas se vocês tiverem alguma curiosidade, alguma coisa sobre algum tema, eu estou à disposição, eu tenho certeza que as demais tutoras também, tá, gente? Então, minha contribuição é essa, obrigada. Vamos dar continuidade com a tutora Luciana Freitas. Tchau, tchau. Olá, pessoal, boa noite. Estão me ouvindo? Sim, Lu, Sim, perfeito. Lu. Malu, eu acabei já abrindo meu áudio, mas você gostaria de acrescentar alguma coisa antes? Não, Lu, Fica à pode vontade. prosseguir. Tá ótimo, então. Bom, muito interessante, né, gente? Adorei. Obrigada, Adri, Camila, pelos ensinamentos, por compartilhar tanta coisa bacana, interessante aqui. Muito legal, né? Essa parte de currículo, comunicação, gente, é essencial. E acaba que a gente. Os assuntos estão muito interligados, né? Eu vou falar de algumas coisinhas que acabou que as meninas também comentaram. E vou falar, né, começando já a minha fala, o meu tema é sobre etiqueta profissional, complementando uma fala que a Camila teve, né, de falar assim que não basta apenas as hard skills, mas sim também as soft skills, né? E para quem não lembra, o que que é isso? São as competências técnicas e humanas, né? Os conhecimentos, habilidades técnicas e as habilidades humanas. Então, as hard skills é nada mais do que aquilo que a gente aprende na nossa formação profissional. E as soft skills são aquelas habilidades humanas que são muito importantes também, né?
Então, a forma que a gente se comporta no dia a dia, né, que está relacionada à etiqueta profissional, ela está 100% relacionada a isso, né? E já começando, existe uma coisa muito importante de dizer que muita gente acha que etiqueta profissional é frescura. É como se fosse só um detalhe, você cumprimentar alguém, se vestir bem, né, no ambiente de trabalho, ou ter uma postura mais adequada. Mas no mercado de trabalho, a etiqueta, ela não é frescura, é o básico esperado, né? Então, são atitudes simples que parecem pequenas, mas que fazem muita diferença na prática. Por exemplo, não cumprimentar alguém, você falar de qualquer jeito, se vestir de forma inadequada ou ter atitudes desrespeitosas. Isso acaba prejudicando a imagem profissional da pessoa, né? Então, o que muita gente chama de frescura, na verdade, é o que sustenta o respeito e a convivência dentro das empresas, né? Então, tem inclusive uma pesquisa, né, na verdade, uma frase muito usada no RH, né, na área de recursos humanos. E existem várias pesquisas, na verdade, sobre isso, indicando que de 10 contratações, 9, né, 9 a cada 10 pessoas que são contratadas, 9 são demitidas pelas suas atitudes, né? Então, o RH, ele tem essa fala de que você é contratado pelo currículo, mas é demitido pelas suas atitudes. Ou seja, o conhecimento, ele te coloca lá dentro. Um bom currículo te coloca, né, entre os finalistas de um processo seletivo. Você saber elaborar bem um currículo, você ter bons cursos, uma boa formação, isso pode até te colocar naquela vaga tão almejada, né? Mas é o comportamento que te mantém na empresa. Então, as empresas elas conseguem ensinar a parte técnica, por exemplo, um sistema, rotinas, organização de documentos, ferramentas, tudo isso se aprende. Mas o comportamento ele não é tão simples de ensinar. Você ser respeitoso, você ter postura, ser pontual, saber conviver com outras pessoas, isso já vem de cada um. E muitas vezes o problema não é o que a pessoa sabe fazer, mas como ela se comporta no dia a dia. Então, a postura fala muito sobre você, por você. Então, por exemplo, ficar o tempo todo no celular, isso passa uma imagem ruim, né, de uma pessoa descomprometida, falar alto demais, ou fazer brincadeiras fora de hora, isso também pode atrapalhar o ambiente. E coisas simples também, como não cumprimentar ou interromper alguém, isso aí já passa de educação básica, né? Passa falta, na verdade, de educação básica, né? Que mais? Vestimenta. A professora Camila falou sobre essa questão da vestimenta. Sim, a roupa também fala muito sobre você. Não precisa ser nada caro, mas precisa ser adequado ao ambiente. Roupa muito curta, muito informal, exagerada, com brilhos, né? Isso, né? Excessos, tá, gente? Isso pode passar uma impressão errada. Já uma roupa que seja mesmo mais simples, mas que esteja limpa, que esteja bem passada, né? Boas escolhas. Nem sempre você gastar muito com uma roupa quer dizer que você vai estar bem vestido. Às vezes você gasta muito em uma camisa, mas aquele tecido que você pegou um ônibus, chegou no seu trabalho, parece que você entrou numa garrafa, né? Então, você saber fazer boas escolhas que vão te deixar bem apresentável para você passar o dia no seu trabalho, isso já transmite profissionalismo, né? E também você ter alguns truques, né, gente? O que eu sempre fazia? Sempre peguei transporte
transporte público, trem, ônibus para chegar no trabalho. Nem sempre eu conseguia ir de salto da minha casa, salto alto da minha casa até o meu trabalho. Então eu já deixava meu saltinho estratégico no meu trabalho, né? Tinha lá o meu armário, deixava lá meu salto alto, ia de tênis, ia de sapatilha para o trabalho, e chegando lá, eu trocava, né? Ou às vezes eu até ia com um sapatinho mais baixo, que me permitia trabalhar durante o dia, mas às vezes chegava assim um cliente importante, uma reunião de última hora importante, eu ia lá com meu saltinho, colocava meu saltinho, colocava meu blazer que estava ali também, sempre, né, reservadinho, né? Eu sempre deixava um blazer e jogava aquilo, gente, um blazer e um salto alto, né, para as mulheres, já, né, um batom e um cabelo penteadinho, gente, já vai te deixar ali pronta para uma reunião de última hora. E os meninos também tem que ter umas jogadas dessa, né? Não precisa você estar ali vestido de terno, mas você ter também um blazer também à sua, né, disposição no seu trabalho ali, estratégico, e ter também um bom sapato, assim, reservado, assim, para um evento importante, uma ocasião ali de última hora, já vão fazer toda a diferença, tá, gente? Que mais? Educação no dia a dia. Então, atitudes bem simples, gente. Cumprimentar as pessoas, falar bom dia, boa tarde, por favor, obrigado, cumprimentar as pessoas no elevador. Isso é o básico da convivência. Chegar no horário, cumprir o que foi combinado, respeitar os outros. Como a Camila comentou também, evitar fofoca, né? Evitar comentários negativos sobre as pessoas. Enfim, né? E usar o celular, falando do celular de novo, só quando for necessário. Evitar ficar o tempo todo no celular, evitar ficar falando alto, né? No elevador, falar alto, falar sobre coisas que às vezes até podem constranger outras pessoas que estão ali no elevador. Quantas vezes já aconteceu comigo? Eu entrar no elevador, ter duas pessoas ali conversando, já chego no elevador, já tem duas pessoas ali conversando, né? E às vezes elas estão falando mal de outras pessoas, ou estão falando de assuntos pessoais, né? E você tá ali naquele ambiente, você não tem para onde fugir, você fica assim, né? Olhando para o teto, olhando para o nada, mas fica uma situação bem constrangedora, né? Então, evitar esse tipo de situação. E dar a passagem para as pessoas mais velhas, né? Ceder seu lugar. Se uma pessoa está chegando, falando, já que estamos falando do elevador, esperar, né? Segurar ali para a pessoa que está chegando, né? Ser gentil, ter gentileza. Bom, então fechando, né? Encerrando, no fim é bem isso. As empresas elas ensinam a parte técnica, mas comportamento, postura e respeito, isso depende de cada um. Então, essa frase ela resume bem. O currículo te contrata, mas são as suas atitudes que te mantêm no emprego, ou não, tá? Bom, então é isso que eu vim aqui compartilhar com vocês. Ai, meu Deus. Peraí. Então, tô com um sininho aqui que eu coloquei um cronômetro aqui para não me perder, porque eu falo muito. Bom, então é isso que eu vim aqui compartilhar com vocês. Espero que tenha contribuído, né? Espero que tenha trazido dicas que vão ajudar vocês. E é isso aí, gente. Muito obrigada pela oportunidade e passo a palavra agora para a professora Luciana Dias. É isso, né, Lu? Foi isso mesmo, minha xará. Aí, gente, eu vou estar encerrando aí, né? Com tanta fala, com tanta dica já passada perfeita, é pouca, assim, me sobra só o fechamento, porque eu acho que vocês foram excepcionais, foram do começo, como o nosso amigo aí de Caraguá, né? Comentou, importantíssimo, vem do currículo, do inicial, né? Quando a gente manda um currículo, eu que trabalhei muito tempo na parte de gestão de pessoas, o currículo, ele é a sua apresentação. É o seu cartão. A Adriana explicou perfeitamente, deu assim, um checklist perfeito. Utilizem ele, gente, isso aí é primordial. Ele vai ser a sua apresentação. Se eles gostarem dos seus dados, aí eles vão querer te conhecer.
Então, a professora veio com essas dicas, veio as outras professoras falando sobre comportamento perfeitamente, que hoje em dia as pessoas acabam se perdendo um pouco, né, com esses valores, devido à sociedade, às vezes, impõe umas coisas que não são parâmetros para o trabalho, são parâmetros do seu dia a dia, né? Parâmetros, até o aluno brincou, que é um aluno meu até, né? Brincou, trabalhar de bermuda. Oi? Assim, eu sei que existia a lenda que os repórteres, quando não era nesse novo cenário, o pessoal trabalhava de terno e de bermuda, pelo calor, tal, né? Mas é algo inadmissível, não tem como você sair, a não ser o critério de empresa. Existe hoje em dia empresas que dão total autonomia, o home office, né? Então, assim, você está em casa, você não precisa trabalhar de terno, você não está em frente ao computador de terno, não, né? Então, assim, mas você mantém uma postura, uma educação com as outras pessoas que estão ali interagindo com você. Então, foi tudo muito falado. Tudo. Inclusive o meu, que eu ia falar sobre as soft skills. Hoje tão falada, né, da hard, que é a parte técnica extremamente importante, mas não basta isso. Nós precisamos ter as nossas habilidades, vamos dizer assim, comportamentais, emocionais, porque você pode ter um currículo perfeito, você tem a técnica, o conhecimento técnico, né? E você ingressa, só que você não se mantém. Por que não se mantém? Às vezes, por problemas comportamentais. Infelizmente. Não adianta a pessoa virar e falar assim, eu tenho um gênio forte. E aí? Oi, fofo. Oi, fofa. Não adianta ter gênio forte. Você precisa de salário, você precisa de emprego, você precisa de colocação no mercado. Então, nós vamos. Eu vou dar só uma passadinha de coisas que a gente deve ter. Mastiga na porta da entrada, respira, como eu brinco, porque eu só dou aula para ensino médio, né? Só marmanjo. Mas eu falo para eles: cheira a florzinha, sopra a velhinha e toca para frente, vamos embora. Porque você precisa do dia a dia. Você tem que saber se comportar no seu ambiente de trabalho. Né? Você depende disso. É óbvio que a empresa também depende de você, mas você depende muito mais dela. Nós todos somos muito substituíveis. Gente, ninguém é eterno, tá? Da mesma forma que existe a atualização profissional, técnica, tal, do RH também, tá? Então, vamos lá. Adaptabilidade e flexibilidade. Nós não somos engessados, nós temos que nos adaptar ao ambiente. Eu não gosto disso, o problema é seu. Mas você está naquele ambiente, você vai ter que gostar. Você vai aprender a gostar. Você tem que ser uma pessoa aberta, tá? Ser flexível para conhecer. Você falar, não é legal. Como não é? Experimentou igual jiló. Já comeu jiló? Não, não gosto de jiló. Já comeu? Não. Então, como que você fala que não gosta de uma coisa? Então, você tem que, na empresa, a mesma coisa, você tem que ser flexível, você tem que se adaptar ao cenário que está aparecendo, as novas tecnologias, nova demanda, de repente despencou um trem lá, vai ter que produzir o dobro, trabalhar para um projeto em tempo recorde para poder aprontar isso, né? E você vai se adaptar com teus horários, com teus compromissos, com a empresa, com a necessidade da empresa, né? Que aí já vem para outra habilidade, que é o quê? É a colaboração, trabalho em equipe. Não é minha parte. Como não é sua parte? A empresa toda espera o resultado. O resultado é geral. Todo mundo quer ganhar lucro, participação de lucros no final do ano, né? Todo mundo gosta quando a empresa faz lá participação de lucros. Mas ninguém quer trabalhar em conjunto? Oi? Não é assim. Não é seu serviço, mas você vai ajudar o seu colega para que você termine. A empresa atinge o objetivo. Nós trabalhamos baseados no quê? No objetivo. Toda empresa, ela tem o quê? O objetivo de um produto ou um serviço. Se ela não atingir aquilo, o concorrente está lá, tá? Então, a mesma coisa, você é o assessor, você tem que assessorar, você tem que fazer um intercâmbio, intercâmbio não, perdão, é o intermeio entre os setores, você tem que saber mediar isso aí, tá? Não botar a lenha na fogueira, opa, o pau tá comendo, vamos falar mal. Ok, né? Então,
a gente tem que ter uma outra habilidade, a inteligência emocional. Você tem que saber o seguinte, a gente, às vezes, você não tá legal, você foi trabalhar, você não tá legal, as meninas aí, a mulherada tá com cólica, tá de TPM, o filho não dormiu à noite, você não dormiu, nada que um corretivozinho, uma coisinha assim, não vai. Você não tá legal, brigou com não sei quem e tal. Cheira a florzinha, sopra a velhinha, chega bem, bom dia. Você vai saber controlar as suas emoções e ajudar a controlar do coleguinha do lado que está querendo botar lenha na fogueira, querendo brigar, chega mal-humorado. Não, calma, vai tomar uma água, vamos repensar. Isso se chama inteligência emocional, tá? Você tem que tratar com inteligência a emoção sua e do ambiente que você tá? Não é querendo fazer fofoca e botar mais lenha na fogueira. Ninguém ganha com isso, tá bom? Pegando o gancho, vamos mais para uma habilidade, que é a comunicação efetiva. As nossas colegas, minhas colegas, falaram tão bem sobre isso, que é o quê? Você saber falar de acordo com o ambiente que você está na empresa. Você não vai falar com o seu chefe, com o gerente e tal, de uma maneira como você não vai falar, se precisar dar um recado, um comunicado, o pessoal lá embaixo da produção, coisa assim, tem que ser uma coisa clara. Você tem que entender que as pessoas, às vezes, não estão no contexto daquele teu assunto, do teu dia a dia. Então, você vai tornar a comunicação mais clara. Se, de repente, você está conversando com as pessoas, é necessário uma comunicação mais técnica, você tem que adaptar de acordo com o ambiente que você está. Todas as formas, de todas as maneiras claras, objetivas. Não fica rodeando. Ninguém tem paciência de ficar lá rodeando, contando toda a história. Você tem que ser objetiva, clara, chegar ao ponto, tá? Outro ponto que é de extrema importância é a resiliência. Palavra tão focada há tempos atrás. Todo mundo fala resiliência, resiliente. O que era? Nós temos que exercitar isso todos os dias da nossa vida, superar nossas frustrações. Resiliência é justamente isso. A partir do momento que não deu muito certo, levanta e começa de novo. Você vai ter a segunda chance, terceira, o que for necessário, mas recomeçar. Não desanime, não para, vai em frente. Se você está ali é porque você é capaz. Então você tem que se predispor a enxergar, às vezes tem que estudar, pensar, respirar e ver uma nova saída. A resiliência é isso, gente. É vocês não desanimarem, tá? Vocês encararem os desafios que são dados dia a dia. Ninguém diz que é fácil. Ninguém diz que é fácil ter chefe. Ninguém diz que é fácil trabalhar. Mais fácil é sentar na praia, tomar uma caipirinha. Mas você precisa do trabalho e você cresce ali. Aí mais para frente você vai falar, nossa, que coisa, como deu certo, tá? E tocando nesse ponto de resiliência, a gente tem que pensar que a gente tem que ser criativo no dia a dia, tá bom? Não pense em acomodar eu já conheço tudo aqui o processo, já sei tudo. Oi, você tem que ter atualização profissional, atualização, você tem que ter técnicas, você tem que sempre buscar seu aperfeiçoamento profissional, atualização é necessária, tanto na parte técnica como de habilidades, um aprendizado contínuo. Hoje em dia surgem tantas ferramentas de trabalho, tantos temas novos. Então, não, me formei já fiz faculdade, tá bom? Não, não tá bom, tá? O mercado muda dia a dia. Você precisa estar em constante atualização, tá bom, gente? E a última vamos lá, que é a proatividade. Vamos, né, tentar, quando aparecer um problema, se você consegue enxergar, sugira. Não fique olhando, não é meu, deixa eles quebrarem a cabeça. Que pensamento retrógrado, que coisa antiga. Isso no mercado não admite mais isso, tá? O mercado não quer profissionais desse nível. O mercado que ele quer profissionais que estejam ali para ajudar, tá? Agregar. O nome já diz, agregar valores. Valores de quê? Profissional,
de criatividade, valores das pessoas éticos, valores éticos, tentar solucionar em busca, o que se fala, vestir a camisa da empresa, em busca de soluções, de atingir o objetivo da melhor forma possível. É basicamente isso, gente. É uma receitinha de bolo, tá? E que todos nós temos que seguir, de uma forma ou outra, tentar exercitar esse tipo de atitudes do dia a dia. Eu tenho certeza que vocês conseguirão ter um desempenho muito melhor e serão muito mais reconhecidos. Era isso que eu tinha para agregar aí com a fala das nossas colegas, tá bom, gente? Espero que ajude um pouquinho. Nossa, excelentes contribuições das nossas queridas professoras, né, mediadoras, para brilhantar essa noite aí de trocas, né, pessoal? Aqui no chat nós observamos muitas contribuições dos alunos, dos convidados, né, do nosso parceiro ali de escola, né, de ETEC, aqui de Caraguá também. Vamos lá em Caraguá, né, gente, conhecer a ETEC do professor também, né, do diretor de lá. E é isso que é bacana, essas contribuições que nos fazem crescer cada dia mais, né? E saber, como a Lu falou, que nós nunca estamos prontos, né? Como nós falamos agora. Nós nunca estamos prontos, nós sempre precisamos estar disposto a aprender mais e mais, né, pessoal? A gente tem que ter essa mentalidade de aprendizagem contínua, né? Hoje não basta saber, né? Precisa estar disposto a aprender sempre. Ah, eu sei. Ah, estou terminando esse curso, agora eu vou parar mais um ano, vou descansar. Não, gente. Você parou um ano, você volta, você está retrocedendo ali, você não tem noção. Então, nós agradecemos a presença de vocês, tá, pessoal? Nós vamos abrir ali 10, assim, no máximo 10 minutinhos, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tá? No máximo. Eu vou dar aula, tem que estar 9h10, vou dar o último bloco de aula ainda, tá, pessoal? Eu tenho o último bloco. Eu gostei bastante, eu achei que foi bem assim, cada uma falou um pouquinho, foi bem assim dinâmico, não ficou aquela coisa maçante, cansativa, deram exemplos, a parte da Dri também, da de comunicação, do currículo, da Lu, das duas Lu, da Camila, eu acho que agregou bastante para vocês, ó, começou desde lá da entrevista, desde lá do currículo, que colocar algo objetivo para depois chegar no mercado de trabalho. Geralmente alguém fala ou só de currículo ou só do mercado. Hoje a gente trouxe, né, um pouquinho de cada, tá? Se vocês tiverem, alguém tem alguma pergunta, gostaria de fazer, né, tem alguma dúvida, tá? Sim, Tudo a gente bem? vai contribuir sim, né, quem participou de hoje. A gente vai ajudar sim. Me ouvindo? Eu achei principalmente a parte do comportamento e comunicação muito necessária. A gente sempre acha que sabe tudo, mas sempre tem alguma coisinha. Isso aí, grande contribuição, tá? Sempre tem algo para acrescentar, né? Como a Adri falou, a parte de comunicação escrita tem que andar junto com a comunicação verbal, né? A parte da etiqueta corporativa, a postura, né? O corpo fala, então eu tenho que me comunicar através das minhas vestimentas, né? Então, o que será que eu quero dizer para outras pessoas a partir do que eu como e eu me visto? Não precisa ter roupas caras para você estar de acordo com o contexto da organização e andar de acordo com a cultura da empresa, como as meninas falaram, a Adri falou, de acordo com a entrevista, você já conhece a cultura da organização, da empresa. Ser resiliente, né? Ó, cheira a florzinha só para a velhinha nos momentos de crise. Eu uso isso manhã, tarde e noite, segunda a sexta, né, gente? Final de semana a gente está mais relax. A gente não pode, a gente tem vontade de falar 1000 coisas para as pessoas, vontade a gente tem, mas a gente não pode. E hoje o que pondera você se manter no mercado de trabalho é a inteligência emocional. São as habilidades aí comportamentais. Você tendo a consciência que você precisa aprender sempre, que você não sabe tudo, você tem disposição para aprender, você é proativo, né? Ser uma pessoa ética, ter uma postura, gente, ninguém te segura. Aí é uma questão de tempo, né?
Saber lidar com as suas emoções, não é só as suas, como a Lu falou, as gerenciar as suas e a do ambiente que você vive, né? Para você também ser ali um mediador também de conflitos, né? Você não vai ser aquele que vai colocar aquela pimentinha ali, atiçar mais, você vai ser aquele calma, né? E ser imparcial, né? Não deixar se influenciar por conversas, entendeu? Então, assim, foram aprendizagens, conversas hoje ali muito importantes, muito importante e necessário ali. Dicas, obrigado pelos esclarecimentos. A maioria das vagas pedem experiências, mas como convencer a empresa de dar essa oportunidade? Foi uma aula completa, muito importante que foi falado. Atitudes simples, mas necessárias. Obrigada. Olha, meninas, elas estão falando de experiência. Cada região aqui, na nossa região, pelo menos na minha cidade, não está mais nem tanta questão de experiência. A gente está precisando de tantos profissionais que você tendo a disponibilidade do trabalho e tendo vontade de aprender, aqui não está tendo esse problema. A gente, aqui, na verdade, nós estamos precisando de profissionais, até de estagiário, a gente não acha, de profissionais, tá? No entanto, que eu falo aqui no currículo para as minhas alunas, se você não tem nenhuma experiência, coloca as suas vivências profissionais. O que que você já fez assim, né, de vivência mesmo profissionais, né, meninas? Ela está falando da parte de experiências. Malu, essa questão aí da experiência, eu costumo também dizer para os alunos o seguinte, até vi um outro comentário lá atrás, a questão da idade, ai, com a minha idade eu já não consigo mais, né, ser inserido no mercado, enfim. E eu acho que tem para todo mundo, tá? Principalmente para a vaga de secretariado, a área de secretariado, dependendo do tipo de empresa, a política da empresa, eles às vezes até dão oportunidade, sim, para as pessoas mais maduras. Então, isso, assim, depende muito da política da empresa. E com relação à experiência, o que eu vejo muito também aqui na minha cidade, e a gente que tem ali o contato com a maioria das empresas, principalmente por conta dos estágios, enfim, muitas empresas, elas inclusive gostam de pessoas que têm conteúdo acadêmico, conteúdo técnico, tá? E com pouca experiência ou sem experiência, porque aí eles podem moldar este funcionário, tá? Esse colaborador, de acordo com a empresa, né? De acordo com a política da empresa, de acordo com os objetivos da empresa. Então, eu acho que tem aí para todo mundo. Muitas vezes pode ser que realmente uma empresa exige a experiência ou uma vasta experiência, como também tem empresas, concomitante a isso, tem empresas que até dão preferência para pessoas que têm um grande. O importante é como a Malu falou: se você não tem a experiência profissional, explora ali na sua síntese de qualificações do currículo, principalmente conteúdo acadêmico, técnico, porque estudar não quer demais. E isso é muito importante. Talvez você não tenha experiência, mas você é uma pessoa extremamente atual, atualizada, tem conteúdo, e muitas vezes a empresa ela dá a chance para você, porque ela vai moldar da forma como ela quer. Então, eu acho que tem para todo mundo, sim. Gente, eu acho Pessoal, eu que a estou aluna saindo, Rafaela tá? queria falar. Perdão, Ó, Malu. as meninas Acho que a vão Rafaela levantou a tocar. mão, não foi? Isso, eu estou saindo. Um beijo. Tá Obrigada pela bom, Malu. participação de Obrigada. todos, tá? Tchau, Tchau, tchau. Malu! Tchau, Tchau, Obrigada. Malu, tchau. obrigada. Beijão, gente, no Rafaela, coração de Fidelis, você vocês. quer Amei esse falar? momento, tá? Opa. Teremos outros, viu? Muitos Eba. outros. Tchau, Malu. Obrigada. Tchau, tchau. Oi, Rafaela, pode ficar à vontade. Eu vi que você levantou a mão, habilitou o áudio. Se você quiser falar, por gentileza. Eu sou a aluna da Adriana Salotti, eu sou do primeiro módulo do secretariado. Comecei esse Sempre ano presente nas aulas. e eu tinha uma pergunta justamente para minha professora, que era, como eu tenho 16 anos, eu ainda não tenho uma formação acadêmica, não fiz faculdade, mas eu ainda tenho cursos que eu faço avulso, tipo língua portuguesa,
já fiz uma parte de pacote office, e eu queria saber se no estágio ou em alguma contratação, principalmente dentro do currículo, é necessário. Sim, claro que é. Você não tem a formação, você não tem uma graduação, mas você está fazendo o curso técnico, inclusive isso você vai apontar no currículo. Então, por exemplo, ali na sua formação tá lá, curso técnico em secretariado, né, técnica, em andamento, Centro Paula Souza em andamento. Então, você já está ali engrenando para um conteúdo acadêmico, tá? Então, é importante que você conste isso no seu currículo e, inclusive, os cursos extracurricular. Então, você tem que colocar sim, tá? E vamos supor que você comece a fazer estágio. Eu não sei se você ainda não faz. Não, é que eu estava esperando o segundo semestre do técnico de secretariado para conseguir já entrar em um estágio. Ok, uma vez trabalhando, fazendo estágio, você já vai incluir isso na sua experiência, então pode incluir isso no seu currículo, tá? Mas o fato de você não ter, eu não tenho uma formação, não, você já está engrenando aí para a formação, você tem o curso técnico em andamento e pode colocar seus cursos extracurricular desde que seja pertinente à vaga que você está procurando, ok? Tudo bem, professora. E a outra pergunta era para a professora Luciana Dias, que falou Oi. sobre inteligência emocional. Eu queria saber um pouco mais de como desenvolver essa inteligência emocional, desenvolvimento pessoal, dentro de uma empresa, já que é tão necessário, né, ter essa inteligência emocional, ter constância. Você entrou mais no assunto sobre resiliência. E eu queria saber como desenvolver, ao decorrer do trabalho, essa mentalidade. Legal, Rafaela. Ó, na verdade, a inteligência emocional, o próprio nome já diz, é a inteligência das suas, utilizar de forma correta, inteligente, suas emoções. Então, como você trabalha com isso? Você trabalha você, pessoalmente. Você pode fazer algumas técnicas, né? Você se relaxar, você não pode pensar em afrontar. A inteligência emocional, ela vai falar o quê? Para você agir com inteligência, segurar suas emoções. A gente não pode estar aflorada, né? Então, você está de mau humor, você chega lá. Hoje não estou bem. Isso é uma coisa que jamais você pode expressar isso no teu local de trabalho, né? Se a sua colega, vocês trabalham na mesma sala, então assim, ela não está bem, hoje eu não estou bem. Então, não cutuca, não fica arrumando desculpas para provocar uma situação de conflito. A inteligência emocional é justamente isso, você agir com inteligência. A sua forma de agir na empresa. Haja com uma maneira calma, tenha demonstrado, mantenha um comportamento ético, né? Com respeito aos colegas, com quem você trabalha, ao cliente, aos fornecedores, se você tiver contato com isso, né? Utilize de informações para poder resolver as coisas ou poder responder as coisas. Isso é inteligência, é você utilizar esse tipo de comportamento, né, para ter um melhor resultado. Então, você tem que ter, você está com as suas emoções controladas, vamos dizer assim, e do ambiente. Isso que é você agir com inteligência emocional. Não deixar se levar pelo furor daquele momento. Deu uma crise, deu desespero, tem que correr, tem que aprontar tudo para amanhã. Aí você sai gritando, nossa! Não. Então, né, seja calma, gente, vai dar certo. Isso demonstra um pouco, acalenta o nervosismo do resto das pessoas, acalma você também, porque você acaba falando, você vai se conscientizando disso também, tá? E não deixa surgir uma crise naquele momento, tá? Então, aí você vai até ajudar que as pessoas consigam atingir o objetivo naquele momento. Você falou sobre o fato de não estar num dia bom e chegar na empresa, chegar no local de trabalho e acabar
não dando bom dia, boa tarde, boa noite. Mas como não deixar que as minhas emoções atrapalhem os meus sentimentos, minha emoção, dentro da área profissional? Eu acho o seguinte, eu geralmente, se esses problemas emocionais que estão te afligindo são de caráter particular, antes de você chegar na empresa, primeiro tentar resolvê-los. Tentar o que dá para resolver, muito bem, o que não dá, você vai ter que deixar ele de lado, esperar e que ele vai ter uma solução, né? De alguma forma ou outra vai se solucionando. É uma dívida, é uma briga, é uma coisa assim, ele vai se solucionar. Então você tem que focar o seu olhar para o seu trabalho. Na hora que você cruzar a porta, você tenta, eu sei que é quase impossível, mas você tenta focar o seu olhar, as suas atitudes para a sua rotina no seu trabalho, né? E isso é um exercício. É assim, cada pessoa tem mais facilidade. Eu sou uma pessoa extremamente estressada, né? E, no entanto, é que eu falo, eu sou agitada para falar, falo com a mão, grito, falo alto pra caramba, até a Adriana falou, você tem que ter voz. Eu grito com os alunos lá na sala, uma sala de 40 alunos, uma sala desse tamanho, um calor, eles são tudo com 17, 18 anos, aí eu falo alto, né, para todos ouvirem bem. Então, eu já sou uma pessoa mais, né, TDAH. Então, o que que eu faço? Eu tento controlar. Eu não posso levar para as minhas aulas, né, Eulário, que eu dou aula toda semana lá, não vou levar os problemas. Às vezes eu tenho vontade de jogar o notebook lá no meio da rua, né, e xingar, né, Eulário? Mas a professora não faz. Ela fala, calma, gente, a gente vai resolver o problema. Mas não eu dar pilha nas minhas aulas, ela fala, vamos xingar todo mundo, a plataforma não funciona, vamos lá depredar o prédio. Não é assim, né? Então, a inteligência emocional é você agir, você conseguir aproveitar, inclusive, essas deixas para a gente brincar, fazer uma sátira igual soprar, cheirar florzinha, soprar velhinha. É uma técnica, vamos lá, respira e tal. Isso é nosso, a gente tem que saber lidar. É o dia a dia nosso, né? Aquela pessoa que é estressada, ela pega uma arma e mata o outro, e aí? Ela vai para cadeia? Isso é atitude? Não, não é. Então, nós temos que pensar o quê? Respeito pelo próximo, antes de mais nada, empatia, respeito pelo próximo, tá bom? Tá bom, obrigada, professora Diana e professora Adriana. Vamos, nada, meu amor. Ó, acho que agora tem a Vitória. A gente vai tentar colocar uma questão, uma pergunta só para cada, né? A Vitória, depois vem o Eulálio, porque a gente também tem o tempo aí de participação aqui da webinar. E então vamos lá, Vitória. Boa noite. Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Então, a minha dúvida é mais sobre em relação ao currículo. Por exemplo, eu também sou jovem, né? Tenho o quê? 17 anos. E eu nunca, por exemplo, trabalhei e tal, tive essa experiência em entrevista, experiência em fazer currículo. E, por exemplo, o que me foi ensinado, por exemplo, até na escola, foi justamente o currículo informal. O currículo que, logicamente, está errado, tipo, com cores e várias fontes diferentes e etc. Aí eu queria saber, tipo, a gente poderia meio que fazer meio que um teste de, tipo, enviar, tipo, um currículo, assim, para meio que um modelo para saber se está certo, só para, tipo, ter a experiência de fazer? É assim, olha, de repente a gente pode fazer o contrário, nós enviarmos um modelo de currículo que seja um currículo aí adequado para que vocês possam ter aí como um modelo para vocês desenvolverem o currículo de vocês, né? Porque, na verdade, no ambiente virtual nós nem temos o campo para isso, e se a gente for pegar tudo isso por e-mail, o WhatsApp vai ser uma loucura. Mais de 100 alunos mandando currículo para nós, não tem como. Mas a gente pode fazer o contrário, tá? A gente pode, de repente, mandar um modelo de currículo, onde vocês tomam isso como fala, o caminho aí para vocês Padrão, trabalharem, padrão, exatamente, tá? Mas nada de cor, é que eu falei, menos é mais, nada de cores, nada de letras diferentes, né? Fontes diferentes, nada disso, tá? Ok? Ok. Vamos lá, Eulálio. Boa noite, professoras. Boa noite a todos aí.
Na verdade, eu não tenho dúvida nenhuma. A aula foi top demais. Oh, Passando só para agradecer e perguntar se eu posso sair, se pode sair já, que oh, eu preciso resolver uma coisa, tá bom? tá ok, Mas Eulálio. parabenizar as professoras, a aula foi muito boa, tirou muita dúvida que eu tinha, principalmente em relação ao currículo. Eu já não sou tão jovem como as colegas aí, mas eu tinha muita dúvida sobre os currículos que abriu muito minha mente agora. Tá bom? Ai, que Muito bom, que obrigado. bom. Legal. Obrigada, viu, Eulálio? Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, até mais. Oi, Joelminha. Vamos lá, Joelma, conseguiu entrar? Ai, eu peço perdão, eu estava tentando desde as 7 horas. Tudo, Eu pego o link, aí eu espero um pouco e mando. Não sei o que tudo aconteceu bem. hoje. Não sei. Eu comecei a chorar aqui, sem mentira nenhuma. Meu desespero. Então, eu perdi um pouco, aí depois eu assisto. E assim, só tenho que agradecer, porque como eu estou estudando, aprendi muito, muito, muito mesmo. É tanto que no começo eu enchi o saco da professora Adriana, eu ficava louca. Sem problema. É assim, eu estou aprendendo muito. Nossa, até meu marido falou que o meu comportamento, conforme você vai aprendendo, você vai mudando até o jeito de pensar. E eu tenho dessa de atenção, pensa o terror. Aí meu filho fala assim, nossa, mãe, você conseguiu, mãe? Eu falo, consegui. Às vezes eu perco até o jeito de mexer no computador, eu começo a chorar. Meu marido, calma, calma, você vai conseguir. Aí quando eu consigo, eu fico parecendo criança, pulando igual pipoca. E eu agradeço a Deus, eu falo, meu Deus do céu. Aí minha senhora fala assim, é só você mesmo para fazer isso. E eu fico assim, parecendo criança, porque eu estou aprendendo. É muito bom, é muito bom. Eu Ai, queria que tirar uma bom. dúvida assim. Para secretária, tem que andar maquiada? É obrigatório? Ó, Quer que eu responda, Adri? pode, cá. Beleza. Pode ser? Olha, gente, hoje em dia, claro, por isso que até a gente fala, né? Quando a gente entra numa empresa, a gente tem que observar muito, né? A cultura, o clima da empresa. Não necessariamente, tá? Mas eu acho que uma maquiagem mais leve é super interessante pro dia a dia. Sabe aquela maquiagem do dia a dia mesmo, né? Que você não tá carregada ali, uma sombra, aquela coisa muito carregada, batom escuro, nada disso. Claro, depende, é muito diferente o estilo, né, da pessoa, às vezes com tendência, com moda, a gente não tá falando nem disso. Mas uma maquiagem muito leve, hoje em dia, é uma tendência. Então, está super aí ao encontro, né, do mercado de trabalho e tudo mais. Então, fique muito tranquila, né, se esse for o seu estilo de uma maquiagem mais, né, mais leve, mais nude ali, né, só, sabe aquela cara, né, não acordei agora, mas também não vou para uma festona, né, aquela coisa que fica no intermédio, né. Então, é muito bacana, depende do seu gosto, né? Então, você pode utilizar ali uma base, um pó, uma coisa mais assim, só para uniformizar a pele, né? Um batom rosinha mais claro, se você preferir um nude mesmo, né? Marcar um pouco o olho, mas não tanto. Tem gente que gosta mais de marcar. Então, se você marcou mais o olho, você tem que manter essa parte de baixo um pouco mais clean e por aí vai, né? Então, hoje em dia, tá muito tranquilo isso, tá? Unhas também, né? Aquela questão de você também estar com o meio termo, ou eu sempre gostei de esmalte, né, bem diferentão e tudo mais, mas eu sabia que o dia a dia eu tinha que escolher uma cor assim mais neutra, para também facilitar, né, para durar aí a semana. Então, fique tranquila. Claro, tem eventos, né, vocês têm eventos ali no segundo módulo, acho que a Joelma, né, ainda vai ter ali no segundo módulo, tem a parte de eventos, então, dependendo de ocasiões especiais, também depende do seu estilo e tudo mais, você pode ali caprichar um pouquinho mais no que você gosta, acessórios e maquiagem, tá bom? Mas hoje em dia é uma coisa mais tranquila pro dia a dia mesmo. Fiquem tranquilos, tá bom? Tá bom. É que eu não gosto de maquiagem. Você não usa nada. Não, é essa cara aqui mesmo. Unha, ó, aqui, ó. Não faço. Olha, eu acho assim, se você não gosta, é problema, né? É porque não gosta mesmo, é gosto pessoal, muitas vezes é algum problema mesmo, né? A pessoa tem alergia, tem várias questões, né? Maquiagem alérgica e etc.
Mas eu proponho a você, mesmo você não gostando, se abra um pouquinho, sabe? A cores mais neutras, né? Que você gosta, vai descobrindo um pouquinho mais no seu tempo e colocando um pouquinho, mas também se não gostar, também fique muito tranquila. Eu acho que né, o conteúdo e tudo que a gente falou é levado em consideração, né? Se você colocar uma vestimenta, enfim, e vai que vai. Obrigada, viu, gente? A gente vai encerrando por aqui. Acho que não tem mais alguma pergunta, não, né, profs? Então, obrigada. A gente está encerrando por aqui, tá, gente? A gente colocou 21 horas, mas olha, teremos aí nesse semestre mais um momento para a gente conversar. A gente vai deixar um pouquinho mais para que a gente possa fazer esse bate-papo, né? Que é tão gostoso essa troca. Então, a gente queria agradecer muito novamente a presença de todos vocês. Boa noite. Espero que tenha sido proveitoso, né? Foram muitas informações, mas o que vocês pegarem e levar para a vida pessoal, profissional e ficar na mente, a gente já fica extremamente feliz, tá bom? Obrigada, gente. A gente está encerrando por aqui. Tenha uma boa noite, boa semana, bom Tchau, feriado pessoal. e tudo mais. Tchau. Tchau, Não esqueçam a gente. lista de Ótima presença, semana tá? para O vocês. link está aí. Então Beijo, tá. Boa gente. noite a Fica com todos. Deus. Fiquem bem. Tchau. Tchau, meninas.